Se hoje existe um programa de pós-graduação em História no SERES, que é o primeiro programa de pós-graduação em História do Brasil, com essa área de concentração em História dos Sertões, ele existe porque é a soma de muitos esforços. Né? Isso eu acho que é importante que precisa ser dito. Né? Muita gente contribuiu e vem contribuindo nesse projeto, né? Desde então. Isso não pode deixar de ser dito em momento algum. Né? Falando um pouco sobre a importância, antes de relatar o processo em si, da pós, eu penso que, decorridos esses quase 10 anos que a gente vem pensando nesse campo de História dos Sertões e vem produzindo reflexões teóricas, mas também práticas sobre ele, acho que cada vez mais, acho que faz com que a gente cresça enquanto pessoas, reconhecer quem está ou quem esteve durante muito tempo nas margens, né? As historiografias de fronteiras, o interior. É evidente, como a historiografia brasileira já demonstrou e vem demonstrando, que os sertões constituíram um dos grandes objetos de interesse para o Brasil e de estudo também, do ponto de vista da historiografia, mas nem sempre foram valorizados enquanto tal. Então, penso que, a princípio, pensar os sertões enquanto um campo de investigação que dá visibilidade a outros sujeitos, a outras histórias, outras historiografias, é muito pertinente para a própria manutenção do próprio campo histórico no Brasil. Né? Acho importante porque, quando a gente fala de sertões, estamos falando não apenas do semiárido, mas de diversas espacialidades que assim foram chamadas em diversas regiões do Brasil, mas também estamos falando do outro, né? Das outras pessoas que foram associadas a essas mesmas espacialidades, né? A gente está falando de pessoas que durante muito tempo estiveram relegadas à margem da historiografia, né? Estiveram à margem dos grandes centros de produção do saber. Então, acho que é muito importante que a gente tenha, de fato, lugares de produção onde a gente também fala sobre os sertões. Né? Isso chega a ser tão importante que a própria CAPES reconheceu a importância de se estudar o interior ou os interiores, a tal ponto que no nosso documento de área, da área de História na CAPES, o mestrado, o campo da história dos sertões, assim como a história da Amazônia, são mencionados textualmente. Né? Então, isso, para mim, revela a importância que o campo assume na contemporaneidade. Né? E nós, como parte desse processo, já que não se produz história dos sertões apenas na UFRN e em Caicó, isso é importante que se diga, mas nós, como parte desse processo, estamos contribuindo, portanto, para o adensamento do campo. Então, inicialmente, a importância, eu penso que passa por aí. Sobre o processo. O processo, assim, um mestrado em História é um sonho muito antigo. Desde que eu era graduando em História, se falava do mestrado. Você tem uma ideia. Então, é de fato algo sonhado há muitos anos. Né? Originalmente, no iníciozinho dos anos 2010, quando eu ingressei como professor efetivo dessa casa, se construiu uma proposta e foi encaminhada para a CAPES. Naquela altura, uma proposta que tinha como área de concentração cultura e sociedade. Uma proposta muito ampla, muito ousada para aquele momento, mas era o que se podia fazer. Né? E essa proposta foi reprovada. Depois, ela foi reencaminhada com alguns adendos e foi reprovada novamente. Né? Então, isso começou a acender no nosso grupo de professores um certo cuidado, né, para com essas propostas com temas muito gerais. A ponto que, no encerramento de um dos colóquios nacionais de História Cultural e Sensibilidades, acho que no encerramento do colóquio de 2015, salvo engano, a gente estava numa mesa de bar se confraternizando, um conjunto de professores e professoras do departamento com professores e professoras de fora. E aí o professor Eduardo França Paiva, da UFMG, estava presente, e a gente conversando sobre o mestrado, sobre as nossas tentativas, que não deram muito certo, e aí ele disse uma coisa bem importante e incisiva para a gente, né? Ele disse, por que vocês não potencializam o que vocês já fazem? Né? E aí, nessa roda, nessa mesa de bar, estavam, dentre muitas outras pessoas, né? Estava o professor Muriactan,
junto conosco ainda, o professor Joel, e aí Muriactan, na mesma hora, saltou e disse, por que não História dos Sertões? E aí o professor Joel também foi no mesmo caminho, disse, é uma possibilidade, já que alguns de nós, naquela altura, né, a gente pesquisava já isso. Outros se aproximavam naquele momento, mas outros pesquisavam diretamente, né? Então, dessa mesa de bar, no encerramento do Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades de 2015, a gente foi desenhando, portanto, a proposta do nosso programa de pós-graduação, a partir da sugestão do professor Eduardo França Paiva, né? Então, tivemos o apoio incondicional da UFRN nesse sentido, através de um edital da Pró-Reitoria de graduação e da Pró-Reitoria de Pesquisa, um edital conjunto de apoio a grupos emergentes. Entramos nesse edital com o projeto Guarda-Chuva, como a gente chamava, né? Era sobre História dos Sertões da Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí conseguimos um apoio financeiro que nos propiciou a criação de um grupo de pesquisa, ainda hoje existente, em História dos Sertões. Esse grupo já foi desdobrado em outros, né? Como, por exemplo, o grupo Sertões Coloniais, do qual eu faço parte. Criamos também, como experimentação, uma especialização gratuita em História dos Sertões. Realizamos missões de pesquisa para coletar acervos fora de Caicó, eventos, publicações. Então, assim, claro, isso tudo nos foi permitindo criar pernas para poder construir o projeto do curso de mestrado, que foi encaminhado via o aplicativo de cursos novos, né, o APCN ACAPES, e aprovado, para nossa alegria, no final de 2018, né? E aí tivemos a nossa primeira turma em 2019. Então foi um processo muito longo, muito árduo. Claro que é um processo que não foi um processo como todo processo humano, né? Teve seus dissensos, né? Nas diversas reuniões do grupo de pesquisa havia várias opiniões diversas em relação a isso, se essa proposta se manteria, se o campo se manteria, mas estamos aí aos 5 anos, né, de implementação do curso, e acho que ele vem dando bons frutos, né? São frutos alvissareiros, eu diria, mesmo para 5 anos, né? Acho que nós conseguimos dar um pouco de densidade a esse campo de História dos Sertões, um campo já visitado anteriormente, como já falei, por outras instituições. Outras instituições no Brasil, inclusive, já realizavam estudos sobre História dos Sertões, realizaram eventos, mas, de fato, nosso é o primeiro programa de pós-graduação cuja área de concentração é o campo da História dos Sertões. Isso, de fato, ninguém tira. É nosso patrimônio, portanto. A gente conseguiu, portanto, dar um pouco de densidade a esse campo. Ao longo desses 5 anos, conseguimos ter financiamento público para diversos programas e projetos de pesquisa e extensão, como financiamentos do PAEP, o Programa de Apoio a Eventos da CAPES, o PDPG Estratégico, Programa de Pós-Doutorado Estratégico também da CAPES, apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, a FAPERN e CNPq, para pesquisas e pós-doutorado. Então, eu acho que isso é a demonstração de que, de fato, o programa está crescendo, pouco a pouco, mas está crescendo. Importante também falar que esse adensamento do campo se dá não somente pela atuação de professores, mas tanto quanto com a atuação dos alunos, né? Então, a gente recebeu alunos de diversos estados da região Nordeste e até de fora do Nordeste, né? Que se dedicaram e se embrenharam a explorar temas da história dos sertões, não só os sertões semiáridos, nem só os sertões de Seridó. É fato que, de forma umbilical, na construção do nosso programa de pós está, como você mesmo falou, Evandro, o fato de que é um programa de pós que nasce de um centro universitário no sertão do Seridó, a partir do qual se estuda os sertões. Isso é fato. Mas não estudamos apenas o Seridó, nem somente o semiárido. Ao longo desses 5 anos, eu acho que portanto, um saldo muito positivo. Até agora, nós tivemos a defesa de 45 dissertações de mestrado, né? Acho um bom número para um programa inicial, né? Essas dissertações, elas orbitam diversas dimensões, da história social à história política, da historiografia à história cultural, e diversos campos temáticos também, né? Nós temos trabalhos que vão desde, por exemplo, temas clássicos como secas, cangaço, coronelismo, até temas mais contemporâneos, como, por exemplo, o humor em histórias em quadrinho, ou as próprias histórias em quadrinhos como fonte, né? Historiografias diversas, enfim.
também conseguimos uma boa avaliação, uma boa nota na avaliação quadrienal última da CAPES, né? Conseguimos a nota 3, e esperamos que nessa nova avaliação a gente mantenha ou supere essa nota, e que com isso a gente possa, a médio prazo, solicitar aqui para o Seridó a criação também de um doutorado em História. Acho que são essas, de maneira rápida, Evandro, as minhas avaliações desses primeiros 5 anos da pós.